O objetivo é falar de menopausa e emagrecimento, que eu tenho certeza, certeza absoluta, que muita gente que está aí assistindo está passando por essa fase que não necessariamente ainda da menopausa, que só é diagnosticada quando? A menopausa ela é diagnosticada depois de 1 ano de parada por completo das menstruações, né, da mulher. Então, se a mulher está há 1 ano sem menstruar, ela está na menopausa. Mas a gente tem que lembrar, gente, que os sintomas da menopausa, na verdade, assim, eles chegam antes, né? Eles chegam no que a gente chama de perimenopausa, que era o que se chamava de climatério, né? Ou até hoje muitas pessoas ainda usam esse termo. Então, a perimenopausa, que geralmente o que antecede em 4 anos, até 7 anos, a menopausa em si, já pode vir com esses sintomas que só quem está na menopausa pode descrever bem o quanto eles são incômodos. Não é isso, gente? O quanto é terrível. Eu listei alguns aqui. O clássico, o mais clássico, os fogachos, né? Os calorões repentinos que surgem. Consequência dos calorões que até costumam mais surgir à noite. O mal dormir, o sono acaba ficando pior, a própria insônia, né, Dione, com certeza, que é consequência de diversas coisas também dos calorões, então enfim, tudo o que acontece acaba acarretando na piora do sono também, entra a secura vaginal, entra a depressão, que pode vir por que da depressão? Muito por conta de todos esses outros sintomas que acabam piorando a qualidade de vida da mulher, né? Acabam piorando muito a qualidade de vida da mulher. Então é difícil, às vezes, até você não ter ali um quadro de uma depressão associada, é muito comum. Né? Essa questão do humor muito mais lábil, né? Do humor muito mais oscilante, às vezes irritabilidade, muito por conta de toda essa alteração hormonal que sim, aí vai ser causada especialmente por essa queda do estrogênio, que eu nem quero, gente, entrar muito nesse mérito aqui da questão hormonal, tá bom? Porque aí seria, e acho super válido eu voltar numa outra live com a doutora Rafaela Fontenelle, que é minha endocrinologista do coração e de confiança, para que a gente fale, nós duas, e ela fale especialmente dessa parte hormonal, de toda essa mudança hormonal e inclusive da terapia de reposição hormonal, que é indicado para algumas mulheres, não é indicado para 100%, mas é indicado sim para algumas mulheres e que sem dúvida nenhuma é o padrão ouro para melhora de todos esses sintomas. Então, assim, do que eu estudei, aparentemente os fogachos, eles são o principal sintoma assim, para recomendação da terapia de reposição hormonal, mas claro, o médico vai avaliar com a paciente diversas questões de saúde da paciente para ver se se é interessante para essa mulher ou não a terapia de reposição hormonal. Mas sem dúvida nenhuma, hoje é o padrão ouro de melhor tratamento para esses sintomas indesejados do período perimenopausa, menopausa e pós-menopausa também, né? Porque os sintomas às vezes só afloram com o tempo. E o objetivo daqui hoje, então, é a gente conversar um pouco de como é que a gente pode organizar essa alimentação, Rose. A ideia é essa, principalmente, né? Falar disso. Falar de quais alimentos a gente tem que chamar a atenção. Se tem chás interessantes, se tem fitoterápicos interessantes que a gente pode colocar para tentar amenizar todos esses sintomas. Então vamos nessa, vamos conversar. Bom, ok, sintomas ok, fiz uma listinha aqui para não esquecer de falar nada com vocês. Uma coisa que eu já queria de cara conversar, que, claro, vai ser a base do que eu vou falar aqui, tá, gente? Então, assim, o que é que hoje é fato em relação à menopausa e em relação a tantas outras coisas, assim, de saúde, de maneira geral, quando a gente fala de alimentação. A gente tem que começar tratando intestino, tá certo? Intestino para cuidar da saúde intestinal para a mulher na menopausa e em tantas outras fases da vida, inclusive em algumas complicações de saúde, a gente sabe que tudo começa por uma boa saúde intestinal. Então, assim, uma coisa que
tem que ficar na cabeça de todo mundo, é claro, né? Por conta de todo esse declínio da produção hormonal, as mulheres vão tender a acumular mais gordura, sim, e essa gordura até passa a ter um novo padrão de distribuição, principalmente em região abdominal. Então, eu tenho várias pacientes que me falavam: Paula, eu sempre fui aquele biotipo, aquela mulher com o biotipo de ter barriga sequinha, barriga chapada. Eu não tô nem me aceitando dessa forma. Para mim é estranho estar dessa forma, porque eu nunca tive essa gordura abdominal que eu tô tendo hoje. Eu já ouvi isso de inúmeras pacientes minhas. Então, a gente sabe que nesse período de menopausa, realmente existe uma redistribuição, uma organização, digamos assim, diferente do nosso tecido adiposo, e ele tende a se acumular mais em região abdominal nessas mulheres. Fica muito mais, não vou dizer que fica muito mais difícil emagrecer, mas sem dúvida nenhuma, comparado ao período anterior, é mais difícil emagrecer. Claro, o declínio da parte hormonal torna o processo de emagrecimento mais difícil e também torna o ganho de massa magra um pouco mais complicado. E é até por isso que a gente sabe que a reposição hormonal, ela vai ajudar também, claro, em todo esse sentido também de atenuar esses sintomas e não só atenuar esses sintomas que são tão desagradáveis, mas também ajudar nessa parte dessa piora, desse declínio para conseguir emagrecer, para conseguir ganhar massa magra. Então, bom, se a mulher ela pode fazer a reposição hormonal, e isso ela só vai saber conversando com o médico, às vezes sim eu julgo que é muito válido. Talvez seja o que mais traga qualidade de vida para a vida dessa mulher, traga mais qualidade para a vida dessa mulher. Mas bom, Paula, beleza, não posso fazer reposição hormonal, ou não quero fazer por qualquer motivo, não sei, e aí, né? Onde a nutrição pode me ajudar? Vamos falar muito de intestino, mas quero bater só num outro ponto rapidamente, gente. Rapidamente, porque eu encontrei isso aqui em alguns estudos e eu achei muito interessante trazer para vocês isso. Mulheres com resistência à insulina, que vocês já sabem o que é resistência à insulina, né? Porque eu sempre estou falando aqui. Resistência à insulina é aquela dificuldade que o nosso corpo tem, aquele estado metabólico que já é um estado alterado, já é um padrão ali que não é um padrão normal do corpo, de ter dificuldade na metabolização de carboidratos. Então, resistência à insulina é quando eu consumo carboidratos e o meu corpo ele não consegue interpretar bem, não consegue metabolizar bem esses carboidratos. E isso significa que ele não consegue internalizar esse carboidrato, esse açúcar que está lá alto no sangue, a glicemia aumenta, né, quando a gente come o carboidrato. Ele não consegue de maneira tão eficiente tirar esse açúcar excessivo de circulação e colocar ele para dentro da célula. Isso é resistência à insulina. E pessoas que têm, mulheres que têm resistência à insulina, que é o que vulgarmente a gente chama de pré-diabetes, e síndrome metabólica, que é aquele conjunto, né, do pré-diabetes com perfil de colesterol alterado, com excesso de peso, a circunferência abdominal alterada, isso aí é o que fecha, né, o quadro de síndrome metabólica, e às vezes algumas outras enfermidades também, hipertensão e tudo mais. Isso tem sido relacionado à maior incidência de fogachos, né, desses calorões, que são tão incômodos, e de outros sintomas negativos da menopausa e da perimenopausa. Então, observe que se você é uma mulher que entra nesse período, que ainda vai chegar lá nos 40, 45 anos, que é provavelmente quando você vai começar a entrar nessa perimenopausa, né? Claro que às vezes tem a precoce, é por isso que eu falei de 40, 45 anos, mas digamos que tá chegando lá nos 40. Como é importante você já chegar sem estar com a condição que eu acabei de descrever. Sem ser uma pessoa com resistência à insulina, sem ser uma pessoa com excesso de peso, com síndrome metabólica, né, que é o pacote completo. Por isso, gente, que eu sempre falo, vamos atuar na prevenção, vamos atuar na prevenção. Já queira chegar nos seus 40 e pós com um bom peso. Um peso que você se acha confortável.
né? Uma quantidade de gordura no corpo que você julga ser confortável para você. Isso vai fazer com que você passe por esses sintomas que podem surgir, né, na perimenopausa com muito menos intensidade, tá certo? E até, bom, já puxando esse gancho aqui, não tem como eu já não adentrar no básico, já que a gente está falando de emagrecimento e menopausa, não tem como eu já não entrar no básico, que é reduza o consumo de açúcares, reduza o consumo de carboidratos de maneira geral. E eu não estou aqui levantando bandeira para uma dieta cetogênica, que é uma dieta com muito baixo teor em carboidrato. Não. Quem me segue aqui sabe que eu acho que para a vida da pessoa, apesar de muitas pessoas gostarem, lá no meu desafio, a gente vai ter a oportunidade, galera da quarta turma aí, no meu desafio a gente vai ter a oportunidade de uma das semanas do desafio testar dieta cetogênica. E eu acho legal a gente testar tudo hoje que existe de evidência positiva para perda de gordura corporal. Acho super válido, até para você testar, saber, sentir na pele como é e ver se você curte ou não. Um monte de gente, uma galera aí da minha terceira e segunda turma amaram dieta cetogênica. Simone tá aí que não me deixa mentir, virou a louca da dieta cetogênica. E se curte, gente, e se é bem feita, se tá bem estruturada, é uma dieta maravilhosa. Mas para a maioria das pessoas, não vai ser algo que a pessoa vai ver muito como algo muito a longo prazo, tá bom? Então, o que eu tô defendendo aqui é que a gente reduza, que a gente minimize os carboidratos. E isso é algo que, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer se a gente quer perder peso, estando em perimenopausa, em menopausa ou não. Então, naturalmente, a redução de carboidratos, ainda mais Betoca também, né, Betoca? Ainda mais considerando que essa questão da resistência à insulina é algo tão presente durante a menopausa e que só faz piorar os sintomas da menopausa, já é para cair a ficha que chega dieta lotada de carboidrato, onde a base dela é café da manhã, almoço e jantar, pão, macarrão, biscoito, bolo, pão. Não, pô, é muita farinha entrando, muita farinha. A gente não precisa abolir os farináceos, mas tampouco a gente tem que fazer da base da nossa alimentação os farináceos. Então, observe que não é nem um extremo nem outro. A gente tem sim um meio termo ali, que é um meio termo, que é isso que eu quero tentar fazer vocês entenderem dentro do programa Comer e Treinar. E eu tenho certeza que eu já tive sucesso em fazer isso com a primeira, segunda e terceira turma, e agora caminhando para a quarta, de acender essas luzinhas na cabeça de vocês, através ali de todo santo dia ali no Telegram, conversando, postando os pratos, tirando dúvidas, de fazer vocês entenderem que existe um meio termo, e esse meio termo ele é confortável, ele te leva onde você quer, estando na menopausa ou não, e que não é nenhum dos dois, entendeu? Não é nem a louca do pão, do biscoito, do bolo, do açúcar, e nem a louca da cetogênica. Não é nenhum dos dois. Existe um meio termo. Pera, tô vendo aqui dizendo que você ativa fisicamente. Espero que a minha também demore. Ah, conversando com outra pessoa, né? Mas, Rosana! Oiê, já sou sua aluna. Uhul! Rosana, que bom! Quarta turma, ainda house! Show de bola! Tô querendo dançar, só que tô querendo fazer dancinha dos GIFs que eu sempre coloco lá no meu grupo. Eu sou a louca dos GIFs, viu, gente? Quando a gente abrir a quarta turma do Comer e Treinar, vocês vão ver que tudo, pra mim, tudo eu me comunico com GIF. Então sempre rolam os GIFs da dancinha lá na minha terceira turma. Hoje eu tô na vibe de dançar. Bom, mas enfim, deixa eu voltar aqui. É porque eu tô muito empolgada com vocês, mas deixa eu voltar aqui. Então o que a gente precisa fazer é isso, é entender que existe um meio termo, que eu não preciso fazer nenhum dos dois extremos do carboidrato, mas sem dúvida nenhuma eu preciso reduzir. Preciso reduzir açúcar, preciso reduzir farinha, gente. E quanto mais bruto consegue estar esse carboidrato, sabe? Se eu consigo dar isso na forma de batata doce, mandioquinha, aipim, né? Mandioca, frutas doces,
quanto mais bruto tá esse carboidrato, espiga de milho, né? O próprio arroz, mas de preferência não arroz branco, porque o arroz branco é uma bola de amido que tem muito pouco nutriente. Pode estar na dieta? Pode, porque vocês sabem que tudo depende de quantidade. Mas assim, vamos tentar trocar, né, para uma coisa um pouco mais nutritiva. E não aquele arroz branco que é só amido e muito pouco de nutriente agregado, tá certo? Gente, eu vou ter que parar para responder essa pergunta aqui. Carla, como faço para fazer parte da sua turma? Carla, você ainda não sabe disso, Carla? Olha, se intere, viu, Carla? Que bom que você está aqui hoje. Lá no meu perfil, Carlinha, vai ter um link lá, o único link que você consegue clicar. E o primeiro botãozinho é inscrições abertas, comer e treinar, viu? Depois vai lá, clica no link da bio e dá uma olhadinha lá, vê se você curte a proposta e se inscreve, faz parte da nossa 4ª turma, chega aí para a família, tá bom? Então, gente, assim, ó, para a fase de menopausa, nada muda em relação ao emagrecimento, nada muda. A gente ainda vai querer uma redução de carboidratos. E é isso, redução não é tirar por completo, é reduzir. A gente ainda vai querer uma redução de carboidratos, uma seleção melhor da qualidade desse carboidrato. Ah, mas por que, Paulo? Não é só pensar na quantidade, não. É porque, acredite, se você seleciona melhor a qualidade, a chance de você encontrar esse equilíbrio é infinitamente maior. Eu fiz uma live aqui que eu amei, por sinal, achei o resultado dela muito bom, que acho que tá lá no meu canal do YouTube, aproveito para pedir para você se inscrever lá, se você ainda não está inscrito, que o nome da live eu não me lembro exatamente, mas tem equilíbrio no meio, como encontrar o equilíbrio, alguma coisa assim, evitar os extremos, como encontrar o equilíbrio. Essa live ficou muito boa, vai lá no meu YouTube procurar e assistir, e uma das coisas que eu falo, que é o que eu acredito, é que assim, raramente uma pessoa vai conseguir esse equilíbrio fazendo da base dela biscoito, por exemplo. Por quê? Porque biscoito foi construído para se comer muito. Biscoito é um alimento construído para você comer um e querer comer 20. Então, por mais que você tenha autocontrole e consiga comer 3 biscoitos, eu não acho que isso se sustenta por muito tempo. Eu acho que é muito mais interessante você entender que se você gosta muito de biscoito, que biscoito pode estar na sua exceção, mas que na rotina você vai colocar alimentos mais brutos, alimentos que te agreguem mais nutrição, que tenham de fato mais valor agregado ali. Então, isso para mim é um caminho muito mais seguro para a pessoa encontrar esse tal do equilíbrio. Se ela está toda hora se expondo a alimentos que são alimentos construídos para ela comer muito, a chance em algum momento dela perder esse equilíbrio é muito grande mesmo. Então, gente, considerando essa questão de resistência à insulina, que a gente sabe que é uma coisa que intimamente também está relacionada à parte de microbiota intestinal. Então, hoje se estuda muito microbiota, há muito tempo, na verdade, se estuda muito microbiota intestinal, né? Aquelas bactérias que moram ali no nosso intestino e que já se viu que, a depender do perfil de bactérias que a pessoa tem, ela, às vezes, inclusive, isso pode ter um efeito em se agravar a resistência à insulina, pelo perfil de bactérias que você tem. E é por isso que eu digo, gente, que eu comecei dizendo que quando a gente estuda toda essa questão de menopausa, do declínio hormonal e tudo, não tem como a gente não pensar de primeira em cuidar da saúde intestinal dessa mulher de perimenopausa e menopausa. Então eu trouxe algumas coisas aqui. E aí é porque vários pensamentos vêm ao mesmo tempo na minha cabeça e eu me perco. Mas aí só pra gente concluir antes de eu falar dessa parte das dicas práticas mesmo, do que vocês podem acrescentar, lembrar também que por conta dessa redução hormonal, desse declínio de produção dos hormônios, a mulher na menopausa, ela vai ter uma chance muito maior de desenvolver osteoporose. Ela vai ter uma chance muito maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, a saúde cardiovascular dessa mulher fica muito mais comprometida. Quis falar esses 2 detalhes aqui, porque agora eu vou citar alguns alimentos que eu acho chave, alguns fitoterápicos que eu acho que são muito interessantes de se colocar, seja porque melhora a sintomatologia, né, seja porque vai ajudar nessa questão de alguns minerais, etc., que são importantes para a gente repor durante essa fase, e justamente por conta disso, porque a gente tem que lembrar e ficar de olho que mulher na menopausa ela vai ter uma chance maior dessa questão da osteoporose, né? Muitas mulheres têm fraturas, né, por uma questão de estar ali já no processo de osteopenia já há muito tempo e chegar num processo de osteoporose.
agravado pela menopausa, pelo declínio hormonal. E a questão também da doença cardiovascular. Então, acaba que pós-menopausa, eu acho que doença arterial coronariana é uma das principais causas de mortes das mulheres. Então, como a gente pode combater tudo isso? Como a gente pode... Chá de amora é bom? Gabi? Então, pronto, vamos começar já por aí. Vamos falar um pouquinho dos chás. Dos chás que a gente pode trazer para amenizar, e muitos já são populares. Muitos já são populares, como a própria Gabi falou aqui. Chá de amora, funcho, erva doce, feno grego. Feno grego, gente, eu nunca tomei chá de feno grego, quero até comprar para experimentar, porque eu li um comentário de uma pessoa em alguma postagem falando de feno grego, falando que ficou exalando um cheiro. Alguém aí já usou feno grego? Falando que a urina não, o suor até ficou com um cheiro estranho. Aí a pessoa brincou assim, nossa, fiquei catinguenta. Fiquei catinguenta com feno grego. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que experimentar, porque eu gosto de sentir tudo na pele, né? Por isso que o desafio dos 21 dias eu fiz com a minha turma, eu fiz o desafio inteiro até o final. Porque eu gosto de sentir um negócio na pele para poder falar com propriedade, né? Usei Me Salvou dos Calores. Ó, que bom, Verinha. E acho que falando do chá de amora, né, Verinha? Show de bola. Então, chá de amora, sim, gente, tem. Boa, Alice. Já tomou feno grego? E aí, ficou catinguenta? Eu fiquei curiosa quando eu vi o comentário dessa mulher. Então, gente, chá de amora, funcho, erva doce, feno grego, são coisas que podem melhorar e muito os sintomas da menopausa, tá certo? No caso do feno grego em si, a gente está falando principalmente pela questão da secura vaginal. Então, feno grego mostra melhorar. Ele ficou catinguento. Gente, eu tenho que comprar esse feno grego para experimentar, meu Deus. Vou comprar no final de semana, né? Para dar tempo de reverter a catinga até segunda, quando eu for me encontrar com meus pacientes. Paulo, e se tomar desde já? Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Então, observe que se você tomar 2 xícaras por dia, pode sim, pode já começar a trazer. Se você já está entrando ali numa faixa etária que você tá, não sei, daqui a pouco pode ser que já comece minha perimenopausa, até porque isso é um período tão amplo, né? De 4 a 7 anos antes da menopausa. É um período muito amplo. Então, às vezes, se você já tá ali passando dos 40, sim, já pode começar a trazer isso. Coitado de Pedro, né? Coitado, realmente. Mas eu vou experimentar. Vou experimentar, não tem jeito. Então, gente, feno grego... Tá bom, Pedro, aviso antes. Feno grego, ele tem uma boa relação com melhora de secura vaginal, que é uma coisa que acontece muito nas mulheres no período de menopausa. Então, e até muitos estudos, eles tentavam provar assim, deve ser por causa do aumento de testosterona. E não, o feno grego não mostrou aumentar a testosterona diretamente. Mas ainda que não aumente testosterona, que poderia ser um hormônio que traria essa suavização desses sintomas que a gente está falando, ele mostrou ter uma ação relativamente eficaz nessa melhora de lubrificação vaginal. Tá certo? Então... Eita, que o tema da caatinga aqui vai durar, hein? Mas, Paula, chá interfere no sono ou não? Cidinha... Depende do chá, né? Assim, então, se você está falando de um chá estimulante, de um chá, chá verde, chá preto, chás que tem uma boa dose de cafeína, aí, claro, eles podem interferir negativamente no sono. Mas, no caso desses, eles não têm muita cafeína associada. E, de qualquer forma, se você quiser, o que você pode fazer é tomar ali, tomar de manhã, tomar à noite. Gente, 2 xícaras, 3 xícaras de chá no dia tá ótimo, tá bom? Não precisa ficar tomando rios de chá. Beleza? E tenta ir variando sempre essas ervas aí ao longo dos dias, vai variando ao longo da semana, rotacionando, tá certo? Bom, beleza. Então, chás, ok, anotado, amora, funcho, erva doce, feno grego, show de bola. Outra coisa que eu diria que a gente poderia trazer de importante o que mais ajuda na parte de secura vaginal? Ana, o que eu posso falar é da parte nutricional, tá bom? É da parte alimentar. Até se existem coisas a nível, às vezes,
os utópicos, aí eu realmente não vou poder me meter nisso, porque não tenho conhecimento, não é da minha área. Mas também da parte alimentar, tem um fitoterápico que chama tríbulos terrestres. Tríbulos terrestres, que para muitas pessoas, em teoria, é algo que pode também aumentar a testosterona. Não, assim, não se prova muito eficiente em aumentar a testosterona. Mas em mulheres, nos estudos onde tinham mulheres de meia idade, o tríbulos terrestres, ele tendeu a melhorar esses sintomas, melhorar a libido, melhorar essa parte de lubrificação vaginal. Então, às vezes, você pode falar com o seu nutricionista ou com o seu médico para ele prescrever tríbulos terrestres para você. Sim, é uma opção. Tríbulos terrestres, via de regra, não é uma coisa que se vende livremente, em teoria. Ou será que eu estou desatualizada? Não sei, porque há anos atrás, pelo menos quando eu estava estudando muito até tríbulos terrestres, era uma coisa que era proibida a venda livre, que só um prescritor poderia lá prescrever para você. Não sei se hoje está diferente, mas em teoria não pode ser vendido, tá bom? Livremente. Mas é uma opção, então você pode. E a maca peruana? Menos evidência. Maca peruana tem menos evidência do que tríbulos e do que feno grego. Tem bem menos evidência. Mas assim, é aquela coisa, e não serve para nada? Não, sem dúvida é um bom antioxidante, é um bom anti-inflamatório, então às vezes é isso, assim, Edna, tem menos comprovação de que maca peruana aumenta a libido, tá bom? Mas é aquela coisa, gente, às vezes assim, se existe um fio de esperança, se surgiu um estudo meia boca que diz que sim e o negócio não faz mal, é fonte de antioxidantes, de anti-inflamatório, vamos trazer para a vida e ver aí, colocar na rotina e quem sabe não ajuda, né? E aquela coisa, se bom, se mal não vai fazer, vamos trazer um pouquinho para o dia a dia. Outros alimentos, gente, que eu acho que as mulheres, então, na menopausa, tem que equilibrar, já que a gente está aqui falando até da parte de emagrecimento em si, entendam que todos esses alimentos que eu vou falar, não chás em si, né? Porque chá é algo que, para a parte do emagrecimento em si, não vai ter nenhuma ação direta, já que é uma infusão de ervas ou de sementes ou do fruto ali, e não vai ter nada de carboidrato agregado, não vai ter nada de nada. É basicamente uma infusão de fitoquímicos que a gente está colocando para dentro, né? Mas aí alguns alimentos eu acho que são válidos da gente ter nessa fase de perimenopausa e menopausa. Laticínios. Exatamente, Valéria, vamos começar a falar sobre isso agora. Laticínios eu acho que é algo válido da mulher ter. Então colocar queijo, colocar iogurte, eu acho que é válido sim de ter. Hoje existe até uma conversa muito grande, né? Não, porque dizem que os laticínios, na verdade, o cálcio dos laticínios não tem boa biodisponibilidade, que é mais interessante até o vegetal. E olha, gente, assim, muitos estudos mostram que sim, tem uma excelente biodisponibilidade e é interessante sim, tá? É interessante para prevenir osteopenia e osteoporose. Então, eu digo que ter iogurte ou queijo ali na alimentação, se não lhe causa nenhum sintoma indesejado, se você não é alérgica, se você não tem uma intolerância grave, eu acho sim válido ser colocado. Mesmo no caso de intolerância, a gente sabe que tem as versões sem lactose, ou que a pessoa pode usar um mix de enzimas às vezes. Então, sim, eu acho válido ser colocado nesse sentido. Leite é veneno? Não. Definitivamente eu não julgo leite veneno, tá certo? Acho um bom alimento. Hoje talvez o questionamento mas esse leite que eu tenho acesso no supermercado, que vem numa caixa, leite UHT, isso é bom? Bom, aí a gente pode levantar algumas interrogações, certo? O melhor é o iogurte sem lactose? Não, Sani. O melhor é o iogurte natural, sem açúcar. Isso é o melhor. Ser com ou sem lactose é para se você é intolerante ou não. Só se beneficia de um sem lactose quem é intolerante. Lembre que o sem lactose, a única diferença para o convencional é que a lactose ela já está quebrada. A lactose é um dímero, duas bolinhas juntas. No sem lactose ela está quebrada, mas tem o mesmo teor de carboidrato que o iogurte convencional, tá certo? Então você só vai se beneficiar de um sem lactose se você for intolerante à lactose. Mas fora isso, ele é exatamente igual a um tradicional, a versão tradicional.
Então, laticínios, trazer para alimentação. E como a gente sabe, focando aqui em emagrecimento em si, vocês já sabem que pode ter queijos amarelos, não precisa ser só queijo branco. Pode ter queijo branco, pode ter queijo amarelo. Teve lá na comunidade do Emagreça com a Nutri, eu lembro bem de uma mulher que ela falou assim, melhor que seja queijo amarelo, porque o queijo branco tem muito carboidrato. Não, gente, não tem muito carboidrato, tá bom? Uma porção de queijo branco vai ter o quê? 2, 3 gramas de carboidrato. Isso não é muito carboidrato. Então é bom a gente entender que cabe as duas coisas. Cabe queijo branco, cabe queijo amarelo também. Cabe os dois, tá certo? A gente só vai o quê? Fazer a escolha de acordo com o perfil da refeição que a gente está fazendo, tá bom? De acordo com se a gente quer uma refeição mais com características de uma cetogênica, ou seja, com mais gordura e menos carboidrato, ou se a gente quer uma coisa mais moderada no carboidrato e mais baixa em gordura. Ambos os padrões podem nos levar ao emagrecimento. Então, ambos os tipos de queijo podem estar presentes na nossa alimentação e ambos vão ser excelentes fontes de cálcio, tá bom? Vitamina D, que perguntaram aí. Sim, gente, quem não se expõe ao sol tem que suplementar a vitamina D, não tem para onde correr. A gente não pode contar com os laticínios, com o cogumelo, com essas fontes de vitamina D, com o salmão, que às vezes entra, não, é pouco, tá certo? Então, assim, é pouco vírgula, né? Assim, às vezes se você tem, bom, no geral, para não confundir, o que é que eu digo? Se não se expõe ao sol, suplemente, tá certo? Tem que suplementar a vitamina D, mas se você tem condições de se expor ao sol, se tem uma varanda, um quintal, se você tem alguma coisa que você entra um solzinho, você tem uma janela que entra sol, vai alguma hora lá, bota as perninhas ali. E até porque, gente, na boa, contato com a natureza é extremamente importante. Nunca deixe de valorizar essa questão do contato com a natureza. Isso muda a nossa vida, isso muda o nosso humor, tá bom? Então, se você pode ter contato com a natureza e aproveitar esse contato para se expor um pouco ao sol, pelo menos braços, pernas, não deixe de fazer isso. E sim, o sol é a nossa principal fonte de vitamina D. Ômega 3. Acho válido o ômega 3. A suplementação de ômega 3, acredito, antes até a gente batia na chave assim, olha, não é muito bom para amenizar risco cardiovascular. Hoje até já surgiram vários estudos que colocaram em xeque essa informação. Mas eu continuo gostando do ômega 3. O ômega 3 é uma gordura que a gente precisa consumir através da alimentação. Precisa suplementar? Não necessariamente. Então, se eu consumo peixes gordos na minha alimentação, uma vez por semana basta, gente. Se eu boto 150 gramas de salmão ou sardinha uma vez por semana, já me dá uma boa dose de ômega 3 para minha semana, tá certo? Então, se você pode até fazer, eu estava falando isso para uma paciente hoje minha, que é até Dani, que é minha paciente e é minha aluna do Comer e Treinar da 3ª turma. E eu estava passando o planejamento alimentar dela e eu falei, Dani, se você curtir sardinha e até quiser fazer uma sardinha na panela de pressão, que é fácil você achar receita aí na internet, é ótimo porque o osso fica molinho, você come tudo, você come 100%. Vai ser fonte de cálcio, vai ser fonte de vitamina D, vai ser fonte de ômega 3. Tudo maravilhoso. Gabi, eu não gosto de prescrever meus pacientes ômega 3, 6 e 9. Por quê? Porque o ômega 6 já tem demais na nossa alimentação e o ômega 9 é muito fácil da gente obter com azeite de oliva. Então, para mim, suplementação é de ômega 3, tá certo? E não ômega 3, 6 e 9. Os outros a gente já consegue muito fácil na alimentação. Que mais? Proteína, gente. Declínio do estrogênio tá ligado, não tem jeito, a redução da massa magra, a redução da massa óssea. Então, a gente precisa de proteína e é por isso que eu bato na tecla, já que até o assunto aqui é menopausa e emagrecimento. Trazer uma fontezinha de proteína para todas as refeições do seu dia. Tá certo? Uma fontezinha de proteína para todas as refeições do dia. Isso ajuda no emagrecimento, porque ajuda na saciedade, porque você vai estar ali substituindo uma parte do que era carboidrato ou gordura por proteína e tudo isso ajuda no seu emagrecimento. E ajuda também, claro, se você está trazendo um treino de força e não pode deixar de trazer treinos de força. Treino de força é importantíssimo para a saúde óssea. Não pode deixar de trazer treino de força. Treino de força que vai manter, no mínimo, manter a sua massa magra no lugar durante o emagrecimento. Por isso, gente, que o meu programa se chama Comer e Treinar. E quem está entrando no meu programa, que já sabe que tem 2 bônus maravilhosos do professor Rodrigo Bicudo, mestre dos mestres. Salve, salve, Rodrigo Bicudo. Quem entrar no programa ganha 2 bônus incríveis do Rodrigo Bicudo, que é o quê? Meus primeiros 10 quilômetros, que é para você sair do zero, sedentária, se você é sedentária hoje, para você começar a caminhar e correr até 10 quilômetros. E o Bora Fortalecer, que é um programa só de fortalecimento,
que te passa todas as manhas, tudo de como você tem que organizar, ou seja, como você tem que executar os movimentos, tudo em relação a fortalecimento. E eu sempre bato muito na tecla de fortalecimento muscular. A gente não pode deixar de ter isso na vida, porque inclusive para a parte de saúde óssea é muito importante, gente. Então, se a mulher na menopausa, por todo esse declínio hormonal, ela já é uma pessoa susceptível à osteopenia e osteoporose, cara, tem que treinar, não é opção, não é opção. Então, quem entrar no meu programa Comer e Treinar, para fazer esse combo lindo, que é boa alimentação e treino, para você começar a dar um 180 na sua vida e começar desde agora a mudar tudo, se inscreve, pô, no programa, você já vai ganhar esses 2 bônus que são fantásticos, não é bonuzinho, não é coisinha pequena, não. Só quando você entrar, que você tiver acesso lá aos programas de Rodrigo, você vai ver a imensidão de conteúdo que é, a imensidão de planilhas que é, tá certo? Lembrando, gente, ponto muito importante, tá? Já que eu tô falando do bônus de Rodrigo. O bônus de Rodrigo, ele vai ser dado para 100% dos alunos que se inscreverem no Comer e Treinar, independente do dia, tá certo? A gente não sabe quando as inscrições vão se esgotar, mas independente do dia que você se inscrever, você vai ganhar os bônus de Rodrigo, porque a gente quer todo mundo treinando. Mas tem um bônus, gente, que só vai estar disponível hoje, que é algo diferente do que eu trouxe lá para minha terceira turma. Então, nessa quarta turma, só quem se inscrever hoje vai ter direito a um bônus que é muito especial. Nesse bônus, você vai ter 2 encontros comigo via Zoom para tirar dúvidas e 2 encontros. É muito legal porque assim, ó, todo mundo se vê. A interação é muito show mesmo, é muito legal. Minha turma vai ter ainda o nosso quarto ainda, né, galera? Encontro onde é só para tirar dúvidas, mas vai ser uma coisa um pouco mais diferente. Então, nessa quarta turma, o que é que eu propus de bônus? Só para quem se inscrever hoje, até as 23h59. Até meia-noite, gente. 2 lives para tirar dúvidas pelo Zoom. Só nós, grupinho VIP de hoje. E 2 aulas, literalmente aulas, tipo essa aqui que eu tô dando. 2 aulas sobre... Uma é sobre como otimizar a questão do treino, tá certo? Para emagrecer. E a outra que é que eu julgo mais, que vai ser mais maravilhosa do mundo, que sim, eu só vou dar para essa galera. Não me peçam. Desculpa, gente, é só para essa galera, tá? E quem entrar depois, infelizmente, vai ficar de fora dessa. É só para essa galera. Uma aula específica sobre platô, sobre quebra de platô que eu tô querendo fazer. Assim, com todas as dicas, reunindo todas as dicas que eu julgo que realmente são aquelas assim, ó, de acender a luz perfeitas assim para a pessoa que está no platô, que não consegue mais sair desse peso, que estagnou ali na balança, para ela voltar a ver essa balança cair. Que é o que eu faço hoje com os meus pacientes de consultório, falando ali, ó, detalhando o planejamento alimentar. Então eu quero fazer essa aula vai de brinde, de bônus, para quem se inscrever hoje até 23h59. E aí quem se inscrever amanhã vai ter direito a tudo mesmo, menos a isso. Tá certo? Menos a essas aulas e a esses encontros que a gente vai ter no Zoom. Beleza, galera? Gente, se inscrevam no Comer e Treinar. Cara, esse programa, de verdade, muda vidas. Muda vidas, mudou a minha até. Ai, meu Deus, eu amo demais minha profissão. Vamos lá. O que mais que eu queria falar, gente? Com a enzima Q10. Já que eu tava falando de ômega 3, que é algo que tem algumas contradições aí em alguns estudos, mas boa parte dos estudos aponta para uma melhora de saúde cardiovascular, né? E considerando, independente disso, considerando que é uma gordura essencial, que a gente não produz, mas que o nosso corpo precisa e que a gente tem que obter a partir da alimentação, gente, se você não consome isso na forma de comida, de sardinha, de salmão, de linhaça triturada, você vai ter que consumir isso na forma de suplemento, tá certo? Não tem muita opção. Ou você vai comer ou você vai suplementar, mas você tem que colocar isso para dentro através da sua alimentação ou suplementação, porque o seu corpo precisa dessa gordura e ele não produz. E observe o quanto o ômega 3 ele é importante para esse balanço de perfil anti-inflamatório. E o que mais a gente está falando aqui é de trabalhar inflamação. Porque no final é isso, gente, uma pessoa inflamada
Uma pessoa com intestino inflamado, uma pessoa inflamada de maneira geral, ela responde de maneira muito pior, muito mais drástica a esses sintomas da menopausa. Então, vamos desinflamar. E o ômega 3, sem dúvida nenhuma, auxilia nesse processo de desinflamação, tá certo? Porque ele é uma gordura importantíssima para pesar contra essa cascata inflamatória, para realmente ter um efeito anti-inflamatório. Então vamos trazer ômega 3 e vamos trazer todos os condimentos, etc. Que a gente já sabe que tem um perfil inflamatório também. Só a linhaça triturada, sabe o que é? É que se a gente bota a linhaça em grão inteira, a gente não é capaz, o ser humano não é capaz de digerir aquela casca da linhaça. Tanto que você pode observar que a linhaça provavelmente sai inteira nas suas fezes. Se você comer muita linhaça, observe que você olha para as fezes e você vê a linhaça. Então, por isso que o interessante se você quer ter acesso ao ômega 3, que é um óleo que está dentro da linhaça, o ideal é que você dê uma tostadinha de leve na linhaça, jogue isso no seu liquidificador, processador e processe. E faça uma farinha, tá bom? Coenzima Q10, que eu ia falar agora. Então, coenzima Q10 é algo que, sim, gente, é um potente antioxidante e anti-inflamatório. Então, coenzima Q10 é algo que tem muitos estudos mostrando uma relação muito positiva com melhora de saúde cardiovascular. Então, assim, pensando nesse... Então, assim, se você está ali já entrando numa perimenopausa, tem muitos casos na família de doença cardiovascular. E principalmente se você está nessa síndrome metabólica, né? Ou seja, perfil de colesterol alterado, está tendendo ali a um excesso de peso, resistência à insulina, olha, coenzima Q10 pode ser um bom complemento para você, tá certo? Pode ser um bom suplemento para você. E sempre, gente, sempre base, eu botei aqui, eu escrevi bem grande, base, vegetais. Sim, gente, vegetais. Porque assim, já que a gente está falando tanto de qualidade, né, dessa saúde intestinal, é bom a gente lembrar que se a gente só ficar mandando também proteína para dentro, isso não ajuda a nossa saúde intestinal. Por isso até que quando me perguntam de dieta carnívora, me dá arrepio, Eu tenho mente muito aberta, viu? Eu gosto de estudar tudo e assim... Até hoje eu não vejo motivos para sugerir a algum paciente de dieta carnívora, que para quem não sabe é uma dieta onde só se come carne, basicamente. Não entram vegetais. Não entram vegetais. Carne e ovo, não. Não, gente. Isso para mim, assim, por todo o meu estudo, isso para mim não pode fazer bem para o nosso intestino, tá certo? Então, assim, vegetais são a base da nossa alimentação e eles são a base do bom funcionamento intestinal, e eu não estou me referindo só a fazer cocô aqui não, estou me referindo à saúde intestinal como um todo. Vegetais, eles dão saúde ao nosso intestino, todos eles. Leguminosas, tá certo? Todos os vegetais. Tudo isso é importante. E até eu conversando com um paciente ele estava falando, não, eu estou fazendo um shake, né, e eu estou botando banana verde, eu estou botando fécula de batata, que são coisas que têm pré-biótico, né? São coisas que têm amido resistente. Eu até falei para ele, eu fiz, poxa, sabe uma fonte de pré-biótico que é maravilhosa? E já que você não precisa se preocupar em reduzir tanto o carboidrato da alimentação, não precisa. Uma fonte maravilhosa? Feijão, leguminosas. Leguminosas são uma fonte maravilhosa de amido resistente. Leguminosas são uma fonte maravilhosa dessas fibras, desses pré-bióticos que nutrem as nossas células, as nossas bactérias intestinais. Então, gente, para quem tem feijão verde aí, feijão verde é algo que tem muito mais amido resistente. Tanto que você vê até que você cozinha o feijão verde, ele é até mais durinho, né? Ele não é tão molinho assim quanto o feijão convencional. Ele não tem tanto amido assim, ele tem mais fibra. Então, o feijão verde é maravilhoso, vai ter menos teor de carboidrato, mais fibra. Se você tem, encontrar fácil na sua cidade, compre feijão verde. Minha mãe fazia direto lá em Salvador para mim. Feijão verde com abóbora, né, mãe? Que delícia. Então, gente... É isso. Eu vou dar o recado final, porque assim, faltam 8 minutos pelo que eu tô vendo, mas o Instagram tá sempre cortando antes. Então eu quero dar o meu recado final agora. Gente, se você ficou com alguma dúvida que eu não consegui tirar, desculpa. Mas vai lá no meu feed e pode deixar a pergunta lá. Eu vou ter o maior prazer em te responder, tá certo? Vou ter o maior prazer em te responder. Atum em sardinha pode? Pode. O enlatado pode. O enlatado tem um ponto negativo, que é fonte de BPA, bisfenol A, que não é algo interessante para a nossa saúde, é meio tóxico, mas na correria pode. Tenta só, claro, não fazer a base da sua alimentação.
que eu quero dar de recado, gente? Eu quero dar de recado que é isso. Hoje temos aí essa grande chance, né, de você se inscrever no Comer e Treinar, que é um programa que comprovadamente muda a vida das pessoas, de verdade, muda mesmo. Pode te ajudar muito a emagrecer. E só hoje, quem comprar hoje, até R$23,59, quem se inscrever hoje, vai ter acesso ao bônus, esse bônus maravilhoso que inclui muitas coisas, mas uma aula específica que eu realmente vou me dedicar para fazer a coisa mais linda do mundo, que é sobre quebra de platô, que eu sei que é dúvida de 101% das pessoas, né, que querem emagrecer, que chegam em um momento e encontram esse entrave. Então eu quero pedir a vocês que qualquer dúvida, gente, tá lá no link do meu perfil, clica lá, ouve tudo lá, ouve o vídeo, lê tudo, vê todos os bônus. Se você é sedentária, use os bônus do professor Rodrigo para sair do sedentarismo. Use o Comer e Treinar para melhorar a sua alimentação e o bônus do professor Rodrigo para sair do sedentarismo. A equipe de Rodrigo do Bora Correr é sensacional também. E você vai ter o suporte de Rodrigo durante todo esse período que você tiver acesso ao curso dele, tá bom? Qualquer dúvida você pode escrever para ele e perguntar. E bom, gente, assim, quem faz parte do Comer e Treinar vai ter uma rotina assim de dia a dia dividida comigo, porque eu me dedico muito ao nosso grupo do Telegram todo santo dia mesmo, até sábado e domingo. Eu tô lá. Por quê? É porque é obrigação, porque tem um contrato assinado? Não, é porque eu gosto mesmo de estar. Porque é uma delícia estar com vocês, é uma delícia tirar dúvida de vocês. Eu amo o que eu faço e faço isso com o maior prazer. Por isso que tranquilamente eu faria todos os dias 3 horas de live. Mas como eu sei que vocês vão encher o saco da minha cara e vocês têm que me aguentar ainda por muito tempo, eu me resumo a fazer 1 hora de live. Por sinal, terei lives diárias, 8 horas da noite, todo santo dia, até domingo. Tá bom? Até domingo, pra vocês enjoarem de mim. Quero te pedir uma coisa, tá? Ó, vai rolar uma plaquinha do comente aqui. Comente aqui qual foi o principal insight. A principal saca, tá dizendo o vídeo pausado, mas acho que não. Então, gente, vai lá no feed, daqui a 2 minutinhos vai estar lá a plaquinha. Por favor, se você curtiu a live, se você gosta do meu trabalho, vai lá e comenta, porque pra mim isso é super importante, porque me ajuda a pensar em novas ideias para colocar nas próximas lives, tá bom? Gente, obrigada de verdade pela presença de todos vocês. Vai conhecer o Comer e Treinar. Conversa com as pessoas aqui que estão dizendo que são meus alunos, para ver se é tudo isso mesmo. E eu te digo de boca cheia, é tudo isso mesmo, tá bom? E galera da minha 4ª turma, o que eu posso dizer para vocês? Obrigada! Obrigada por essa confiança, obrigada por estar dedicando essa confiança. E o que eu posso prometer para vocês é que eu vou me doar 100%. E eu prometo honrar esse investimento que vocês estão fazendo na saúde de vocês, tá bom? Prometo honrar e trazer grandes mudanças para a vida de vocês. Bom, pelo menos da minha parte vocês vão ter 100%. Mas aí os 100% de vocês também têm que dar para o negócio acontecer, tá bom? É isso aí! Tô empolgada! Vamos começar, tô louca pra abrir esse Telegram, mas só na semana que vem. Beijo, gente! Boa noite! Boa noite! E ó, quem começar a se inscrever na minha 4ª turma, vai no direct dizer que se inscreveu, porque eu adoro conhecer vocês pelo direct já, pra gente começar a interagir, tá bom? Beijo, gente! Boa noite! Tchau, tchau!